Mitamos na rodada número 1, começamos com o pé direito a temporada 2023. Bora! Já me fala aqui nos comentários qual foi a sua pontuação e quantas cartoletas você valorizou na rodada número 1. Conseguimos ficar aí uma ótima pontuação, 95 pontos e 31 cartoletas de valorização, uma grande valorização. A valorização me surpreendeu mais do que a pontuação, isso é muito importante pra gente no começo da temporada. Essas 3 primeiras rodadas é pra gente ali conseguir ficar bem de cartoletas e conseguimos aí uma ótima média. Espero que você tenha ido bem também, já comenta aí que eu vou responder vocês pra ver se a gente tá nivelado aí, certo? E na rodada número 2, rapaziada, é a rodada onde tudo muda. É a única rodada diferente de todas as outras, tá? É a única rodada onde nós vamos escalar sim jogadores que estão valorizados, beleza? É a única rodada que a gente não vai escalar os jogadores que estão desvalorizados e sim visando valorização, tá certo? Nessas 3 primeiras rodadas o Cartola vai fazer a média da pontuação e do preço que cada jogador vai conquistar, vai ficar ao longo da temporada. Então, com isso, os jogadores que teve uma grande média na primeira rodada não precisa, sim, não necessariamente fazer uma grande pontuação para continuar valorizando, tá? Isso a gente vai falar aqui no meio do vídeo, eu vou falando o mínimo de valorizar de cada jogador para você, mas é isso, cara, a gente vai escalar jogadores que sim, estão valorizados, porque os desvalorizados precisam de mais pontos ainda para começar a valorizar na rodada número 2, tá certo? Então vamos com tudo, tentar essa mescla novamente aí de jogadores para pontuar e para valorizar, certo? Tamo junto, vamos embora para nossa escalação da rodada número 2. Bora lá então. Então uma rodada difícil, hein? Caramba, cara, quebrei muito a cabeça para montar esse time. Vamos vender essa galera aqui e, cara, a gente não tinha o Bruninho, hein? O Bruninho era uma excelente peça, a gente foi com esse meio aqui, Vitor Bueno, Menino e Cristaldo. Se tivesse o Bruninho era estouro total nesse time, mas tá ótimo, nada a reclamar. Só gente de boa índole aqui. Vamos vender todo mundo e bora montar nossa escalação. Tá? Nesse meu time aqui, eu não sou pró, mas eu vou falando o mínimo de valorizar aqui dos jogadores para vocês, beleza? Deixa eu só alinhar meu celular aqui também e vamos lá. Vamos começar com o nosso goleiro. Então, galera, visando aqui jogadores que estão valorizados, beleza? Os verdinhos aqui, vamos já pegar para fazer o contrário aqui, ó. Então a gente já começa aqui, ó. A melhor opção é o Adriel, tá? No meu ponto de vista, uma das melhores opções, com certeza. Deixa eu só alinhar aqui com vocês, espera aí. O Adriel, ele precisa de apenas 2 pontos para começar a valorizar, tá? 1.97. É uma das melhores opções da rodada para mim. Ele tá num precinho salgado, sim, né? 10 cartoletas para quem não valorizou muito. É um preço salgado, mas o Adriel, gosto muito para a rodada. Ficou muito bem, o Santos chegou, né? Ele fez umas boas defesas contra o Santos. Matheus Cavicchioli fora de casa, já acho um pouco mais arriscado. Quem mais nós temos aqui? Lucas Perry aqui, cara, do Botafogo. Acho que é um jogo interessante, tá? Mas não confio tanto no SG do Botafogo. Mas para quem quiser escalar ele, tá precisando de 2.40 para começar a valorizar. Então é uma das peças que dá pra gente indicar. John Vitor do Internacional acho arriscado, mas ele precisa de pouco também, precisa de apenas 2 para valorizar. O Lucão, por ser o goleiro mais barato aí, né, do Cartola, o Lucão precisa... Cadê o Lucão? O Lucão precisa de pouquinho também, ó. Precisa de 0.7 para começar a valorizar o Lucão. Então o Lucão acho que é uma grande peça aí para quem está precisando de cartoletas, para quem valorizou ali entre 10, 15 cartoletas ou até menos, o Lucão acho que é a peça mais viável da rodada, tá? Uma outra peça aqui que a gente está falando por questão de valores também é aqui o goleiro do Bahia, né? O Marcos Felipe do Bahia, que ele precisa de 2.6 para começar a valorizar. Já acho também, não confio na defesa do Bahia. Acho que é um jogo de poucos gols, mas que nenhum dos dois passa confiança para SG, tá? Então, acho que é um jogo aí bem difícil para a gente escalar jogadores de defesa. Walter do Cuiabá, dá para escalar? Também acho bem arriscado. Ele precisa de 3.7, então é um goleiro que eu pularia mais fora. João Paulo não dá. Um goleiro que dá pra gente escalar aqui, mesmo aqui desvalorizando, é o Everson, tá, galera? O Everson precisa de apenas 2.6 para começar a valorizar e custa muito pouco, né, cara? Então fica entre ele e o Lucão ali. Eu confio mais no SG do Galo do que do Bragantino. Mesmo
mesmo o Galo enfrentando um time que eu acho bem mais poderoso, assim, entre aspas, que é o Santos jogando em casa. E de goleiros eu acho que são essas opções, porque o resto são jogadores muito caros e com potencial talvez nivelado com esses, e pensando em valorização é muito difícil pra gente escalar. E no meu time aqui, como a gente tá bem de cartoletas, a gente vai com Adriel, cara. Nós vamos com o menino Adriel dos Santos, esperando mais uma mitada do cara aí, tá? Então a gente vai aí com o Adriel e bora pras nossas laterais, tá? Nas laterais, moleque, deixa eu só arrumar aqui também, colocar por preço, vamos lá. Marcelo não dá pra gente escalar, né? Precisa de mais de quase 15 pontos pra começar a valorizar. Ayrton Lucas mandou bem demais, quem escalou, parabéns. Bancou ali, custava 11 cartoletas, né? Era uma peça não arriscada, mas que custava muito caro, então muita gente acabou deixando de fora, mas mitou demais, e que golaço que ele fez, né? E o João Pedro também, mito dos mitos, hein? Que mitada, cara, 15.40, valorizou demais o João Paulo. Ele era um jogador bem barato, tava custando ali 4 cartoletas, então estourou demais. Quem colocou, imagina essa dobra aí, Ayrton Lucas e João Pedro, é o estouro, entre pontuação e valorização nível hard. Parabéns aí. O João Pedro eu acho que é uma das melhores opções que nós temos para lateral. Gosto muito, mas ele tá muito caro, né? É difícil você montar um time e colocar o João Pedro, porque ele é um jogador caro. Mas ele tá precisando de apenas 0.20 para começar a valorizar. Então é um jogador que vale muito a pena. Outro que vale a pena também, Samuel Xavier. Tá custando apenas, para valorizar, precisa de apenas 2.30. Gosto bastante aqui do SG do Fluminense. Outro que dá pra gente pensar também é Diogo Barbosa. Ficou muito bem, né? Não fez gol e ficou com uma grande pontuação aí. Precisa de apenas 1.20 para valorizar o Diogo Barbosa. Marlon é um outro jogador, ele ficou bem aqui também na pontuação, mas por conta da assistência. Mas se a assistência ficaria até com uma pontuação bacana também para lateral, né? 4.5. O Marlon precisa de 0.9 para começar a valorizar. Outro jogador que a gente vai falar aqui, Natan dos Santos, que precisa de pouquinho para valorizar também, mas eu não confio no SG do Galo. O Natan precisa de apenas 1 ponto para valorizar. Um jogador muito bacana de escalar também, Alexander, aqui do Fluminense, o cara que chega muito na frente e tem a possibilidade de até jogar ali como volante, tendo mais liberdade ainda para atacar. O Alexander precisa de apenas 1.8 para começar a valorizar. Marcos Rocha, excelente opção também, né? Eu acho que o Marcos Rocha a gente vai usar muitas e muitas rodadas. Precisa de apenas 1.9 para valorizar. E acho que são essas as boas opções, galera. São essas as boas opções, o restante são mais ousados. O outro nome que eu posso citar aqui para vocês ficarem de olho é o Caio Paulista do São Paulo. Quem sabe pinta o SG do São Paulo, tá? Não é clubismo nem nada, mas pode acontecer aí, mas eu não confio tanto. Mas o Caio Paulista precisa de apenas 2 pontos também para começar a valorizar. Então, dito aí as boas opções da rodada, a minha dupla de lateral vai ficar da seguinte forma. A gente vai aqui com Samuel Xavier, tá? Quem não tem muitas cartoletas, acho que o Alexander pode ser uma boa, mas a gente vai de Samuel Xavier. Porque para dar uma diferenciada também da galera, né? Ele não teve gol nem assistência, ficou bem. Acho que o Fluminense tem tudo para atacar bastante. E a gente vai fazer a dobra com um jogador que acho que vai ser muito constante nessa temporada também. Mesmo fora de casa, tá custando barato e precisa aí, o Marcos Rocha precisa de 2 pontos. Ele consegue entregar, acredito eu, sem SG, 2 pontos. Então, Marcos Rocha vai completar a nossa lateral. Beleza? E aí vamos para a nossa zaga. A zaga mitamos, né, cara? Maurício Lemos, mano, esse zagueiro vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho assim, no bom sentido. Vai ser um grande zagueiro pra gente aí. Fez mais um gol. Ele já vinha de assistências e finalizações pelo campeonato estadual e tudo mais. Então o Lemos vai ser um jogador, vai ser um grande jogador pra gente aí. Tá? Então vamos lá. As boas opções que eu acho para essa rodada. Murilo e Gustavo Gomes, impossível. Ó, imagina quem dobrou, né? Fez time tiro curto, na verdade, né? Já perdeu 10 cartoletas aqui, só no Gomes e no Murilo. É muita coisa, cara. Era muito arriscado mesmo. Jogadores muito altos. E tomara que eles continuem desvalorizando pra gente poder pegar eles aí um pouco mais pra frente. Léo Pereira, né? Ficou muito bem. Mas contra o Internacional não vejo tanto assim possibilidade de SG do Flamengo. Mas precisa de apenas 2 pontos para valorizar. Maurício Lemos, mitaço do Cartola. Acho que vai ter tudo para vir aí e ser um dos mitos do Cartola nessa temporada.
Precisa de apenas 1.4 para começar a valorizar. O Nino é uma peça bacana? Sim, mas precisa de 4.8 para valorizar. Se perder o SG, fica um pouco mais complicado de valorizar, mas vejo como um grande nome também para a rodada. Oliveira, para valorizar, eu acho que pode ser um bom nome também. Deu assistência aqui, né, no gol do Cruzeiro. Precisa de apenas 1.9 também para valorizar. Quem mais é o outro aqui? Arboleda, por jogar em casa, acho que vale citar, mas precisa de 5.1 para valorizar. Acho bem difícil também o SG do São Paulo, né? Mas, quem sabe. Jefferson do Galo precisa de 2.20 para valorizar, uma peça viável, no meu ponto de vista também. E aí a gente desce um pouco mais. Thiago Heleno, sem chance, né? Fora de casa. Brits vale? Vale, cara, mas acho arriscado fora de casa, né? Mas precisa de 2.30 para valorizar. Um outro nome aqui que eu acho bem interessante é a dupla de zaga do Corinthians, né? Tanto o Gil quanto o Bruno Mendes. O Gil quase fez gol na rodada passada, de cabeça. O Gil precisa de 3.7 para valorizar. Já o Bruno Mendes, vamos no Bruno Mendes aqui só pra gente poder fechar a zaga do Corinthians. O Bruno Mendes precisa de 3.9. Tá? Então tá bem parelho os dois ali. Então acho que qual você conseguir escalar, acho que você tá bem representado. Gosto tanto do Gil e do Bruno Mendes. Acho que o SG do Corinthians é um SG que pode acontecer nessa rodada. Então falamos do Gil, Mercado e Vitão não dá, Zé Ivaldo também não. Bauerman difícil. Alan Franco acho que é válido também para rodada, precisa de 2.7 para começar a valorizar, uma peça interessante aí. E aí mais para baixo, rapaziada, a gente tem o Bruno Mendes, já falamos, e aí acho que fica um pouco mais complicado, né? Não tem outro jogador não, tá? O Lucas Beraldo aqui, o Beraldo do São Paulo, não jogou na primeira rodada, então ele precisa de 3 pontos para começar a valorizar, tá? Então essas são as boas peças, já falando no mínimo de valorizar para vocês. E o nossa zaga vai ficar da seguinte forma: a gente vai com Maurício Lemos, que vai ser, mano, eu acho que esse cara tem tudo para fazer a dupla de zaga da seleção. Vai brigar, acho que ele, Murilo e Gomes. Acho que vai ficar o trio da nossa zaga aí. Quando a gente puder escalar com os cartoletas, a gente vai escalar bastante ele, principalmente em casa. Então, Maurício Lemos a gente vai escalar. E vamos aqui com Bruno Mendes, tá? A gente vai colocar um zagueiro baratinho para poder gastar um pouquinho mais lá na frente. Certo? Então é isso, vamos para o nosso meio de campo. Cara, meio de campo tá muito difícil mesmo. Meio de campo eu quebrei muito a cabeça, porque os bons jogadores, eles não tem, na verdade não tem um bom jogador, aquele jogador que você fala, nossa, vou escalar esse cara e vai imitar. Não tem um Veiga, um Teranzi em casa, um Arrascaeta, não tem, cara. Tem o Arias, só que o Arias precisa de 10 pontos para valorizar. Acho que o Arias pode ser um grande jogador para rodada, mas, mano, precisando de 11 para valorizar é muito arriscado, tá? Então, vamos voltar aqui. Eduardo, acho que é um bom nome para rodada, ficou muito bem, né? Um gol e assistência contra o São Paulo. Precisa de 2.9 para valorizar. Acho que é um jogo que a tendência aqui que é os dois times marquem. Então, o Eduardo pode estar envolvido novamente em gol. Então, o Eduardo eu vejo como bom nome. Tá carinho, mas gosto dele para rodada, pensando aí em valorização e pontuação. E falando em valorização, um dos caras aqui que mitou demais também na rodada, né? Ranieri, cara. Então o Ranieri também precisa de pouco para valorizar, precisa de apenas 1.4 para começar a valorizar, e acho que é sim uma boa peça também no meio de campo aí para valorizar, tá? Ranieri, gosto bastante. O cara que é para desarmes, finaliza de fora da área, mas não dá para pensar toda a rodada nessa pontuação monstruosa. É jogador bem mediano ali para 3, 4 pontos, né? Mas vai valorizar, então é isso que interessa pra gente. Alan Patrick, tem muita gente falando aí, ficou bem na primeira rodada também, precisa de 4.6 para valorizar. Contra o Flamengo, não sei se é tão vantajoso assim. Bitelo, que ficou muito bem de novo, né, cara? Precisa de 4.5 para começar a valorizar. Um outro aqui, bacana também, ó, Matheus Fernandes, gosto desse nome. Matheus Fernandes precisa de 1.8 para valorizar, não é muito para ele, tá? É um jogador também para desarmes, assim como o Ranieri. Então vale pra rodada. Ganso, gosto do Ganso pra rodada, viu, cara? Acho que o Fluminense tem a tendência ali de atacar bastante. Tanto ele quanto o Arias. É claro que eu queria escalar o Arias, mas o Arias precisa de 11 pra valorizar, é muita coisa. E o Ganso precisa de 4 pontos pra valorizar, 4.3, mais exato. Everton Ribeiro não dá, Fernandinho também não. Rodrigo Nestor, tem 2 meio de campo do São Paulo aqui que eu acho que são escaláveis. Tá? Nestor e Rato. Nestor precisa de 3 pontos para valorizar. São Paulo vive esse momento terrível, né, cara? Tá burburinho aí, porque o Rogério Ceni pode cair e tudo mais.
Mas vamos ver o que acontece aí. Então, o Rodrigo Nestor acho que é válido. E o Wellington Rato também. O Wellington Rato precisa de 3 pontos para valorizar. Tá? Acho que é um jogador que entrega. Vamos ver como ele vai se portar entregando scouts aí, né? Era um mito no Atlético Goianiense, mas até agora tá meio difícil. Cristaldo é uma grande peça também para a rodada. Precisa de 3 pontos para valorizar. Acho que é um nome interessante também aí pro meio de campo. Tá? Então gosto do Cristaldo também. Patrick e o Pantera, acho que a gente vai utilizar logo mais, hein, cara? Quando as rodadas estiver aí jogando em casa do Galo, acho que pode ser um nome interessante aí. Richard do Cruzeiro, mitou também nos desarmes aí. Bom nome, acho um nome bem interessante. Precisa de 1.7 para valorizar. Tá? Vamos ver outro nome aqui. Que precisa de pouco e pode ter um potencial. Pikachu não dá. Gabriel Menino, cara, que decepcionou demais, demais, demais. Cadê o menino? Opa, aqui. Cadê o menino aqui, ó? Menino. Gabriel Menino precisa de 3.8, mas acho bem arriscado também, né, cara? Qual outro? Pochettino, cara. O Pochettino é um cara interessante, porque ele tem potencial, mas acho que ainda não encaixou. Mas esse Fortaleza eu acho que tem muito potencial, cara. Ele, Pikachu, Lucero, Thiago Galhardo vão dar trabalho, viu? Vão dar trabalho aí pra gente, pode ser uma boa. Caleb do Fortaleza também é um nome bem interessante. Precisa só de 1.4 pra valorizar. Um nome bem legal aí pra escalar também. Visando cartoletas, é claro. Quem mais nós temos? Aqui pra baixo acho que a gente finaliza, cara. Tem... Jogando em casa, vai colocar um Lucas Lima da vida? Não dá, né, cara? O Lucas Lima precisa só de 2.8 para valorizar, mas é muito arriscado. Tá, então falamos aí de bons jogadores aí para vocês. E aí o meu meio de campo ficou da seguinte forma. Queria muito Arias, mas acabei optando pelo Ganso. Ai, caramba, vamos que vamos, Ganso. Ganso. E aí a gente vai com o Richard, tá? Para fazer esse equilíbrio aí, porque o Ganso precisa de um pouco mais para valorizar. Precisa de 4 pontos, né? O Richard de 1.5. Acho que ele consegue contra o Grêmio aí fazer uns 2, 3 desarmes. Richard, e a gente vai dar uma diferenciada. Não, diferenciada não, acho que é um bom jogador para rodada. Por enquanto a gente vai com o Wellington Rato do São Paulo. Certo? Esse é o nosso meio de campo por enquanto. E se você não me segue ainda, já me segue aqui no Instagram, porque é por aqui que eu atualizo meus times. Beleza? Aqui, ó, já coloquei dicas aqui, resenha sobre a Champions, resenha aqui do São Paulo, ficou muito bom esse vídeo. São Paulo e Botafogo, né? Informações sobre o Mister, resenhas e tal. E aqui ó, a pontuação que a gente fez. E é aqui que eu vou atualizar o meu time, beleza? Qualquer mudança, vou postar aqui. Então, não vacile, já me segue. Murilo.dicas do TED aqui no Instagram. E agora, rapaziada, o nosso ataque, hein, também não tá fácil não, cara. Quem tá achando que tá fácil, não tá, velho. Não tá. Mas esse cara aqui, não tem o que falar dele, né? Não importa quantas cartoletas você tem. Ele não é que é obrigação, mas o Cano, velho, dentro de casa, a tendência é que ele tenha muitas chances. Só não fez uma pontuação estrondosa porque perdeu o pênalti, né? Mas o Cano é monstro demais. Bola na trave, gol. Então o Cano dentro de casa, ele vai ser sempre uma das melhores opções que a gente tem para rodada. Precisa de 10 pontos para valorizar, é uma pontuação alta para fazer, mas o Cano tem muito potencial, então vai estar no nosso time. Gabigol e Pedro são boas peças, o Flamengo acho que tem tudo aí com o São Paulo agora de ir para frente e tal, vai colocar os dois juntos. Cada um precisa ali de mais ou menos, o Gabigol precisa de 9 e o Pedro 8 pontos para começar a valorizar. Valem? Eu acho que vale, mais arriscado, tá? Mas eu acho que os dois têm potencial de gol sim, principalmente o Pedro. Caleri do São Paulo, vejo como bom nome também, ficou bem na rodada, né? Fez o gol ali. E ele precisa de 6 pontos para valorizar, tá? Então um jogador interessante também para a rodada. Dudu jogou demais, jogou demais, acertou a trave e tal, mas ainda precisa de 7 pontos, fora de casa é um pouco arriscado. E o Luizito, hein? Quem colocou ele? Cara, que paulada, perder 7 cartoletas é foda, hein, velho? E agora o Luizito precisa de 11 pontos para valorizar, então é muito arriscado. Roger Guedes fez o gol também, mas agora precisa de 6 pontos e fora de casa é um pouco mais arriscado. Tiquinho Soares, fora de casa, precisa de 4 pontos para valorizar. Atacante a gente está bem representado, mas essas valorizações ainda pegam um pouco. O Hulk precisa de 7 pontos para valorizar contra o Santos aí fora de casa.
Gabriel Peck, que imitou demais, né, cara? Mas agora é o Palmeiras, então... E aí, valorizar ou pontuação? Porque o Peck, eu não sei se ele vai conseguir meter um gol no Palmeiras, né? É mais difícil. Mas precisa de apenas um ponto para valorizar. Então, pensando em valorização, é um bom nome. Yuri Alberto precisa de mais de 8 pontos para valorizar, muito arriscado. Luciano precisa de 6 pontos para valorizar. Everaldo tá uma pechincha, viu? 11 cartoletas e precisa de 2,30 para valorizar. Então, é um nome bem interessante e vai estar no nosso time, sim. Wanderson do Internacional, outro nome interessante também para valorizar. Cara que corre bastante, se entrega, finaliza. Precisa aí para valorizar de 2,30. Fez o gol do Inter, né, na rodada passada. Então tem chance novamente. E vale. Para valorizar apenas 2,30, acho que é válido, sim. Tá? Marcos Leonardo, não dá para confiar, né? Precisa de 7 pontos para valorizar. Outro nome muito interessante, Lopes do Palmeiras. Jogou demais, hein? Jogou demais. Cabia mais gol do Lopes aí. Precisa de 1,30 para começar a valorizar. E o Jacaré também, hein? Um dos caras mais, ó, trancinha, já tem cabelo azul e todo doido e estilo top demais do cara. Precisa de 0,80 só para valorizar. Um jogador, acho que muito bacana para valorizar. Acho válido para rodada. Paulinho, um cara interessante também. Precisa de 3,40 para valorizar. E o Hendrick, acho bem interessante também. Precisa de 2,10 para valorizar. Aqui para baixo, galera, já acho mais arriscado. Vai colocar um Cafu da vida aqui. Jonathan Cafu. O Cafu precisa de 1,30 para valorizar. Então, acho que é válido. E o Lucero, cara, mesmo desvalorizando e fora de casa, precisa de 3,20 para valorizar. Uma hora ele vai desencantar, tá? Sei que tá cedo ainda, mas o Lucero vale sim ficar de olho. E aqui para baixo, acho que já são nomes mais ousados, tá? O Thalisson é um dos jogadores mais baratos. O Thalisson precisa de 0 pontos para começar a valorizar. Então qualquer coisa, se sofrer uma falta, ele vai estar valorizando alguma coisinha. Tá certo? E o Pedro Raul, né, que desvalorizou de novo, não precisa de muito não. Cadê o Pedro Raul? Ó, precisa de 2,30 o Pedro Raul para valorizar. Vai colocar em casa? Será que tem um pênaltizinho pro Vasco? Difícil, né? Mas válido aí colocar o Pedro Raul. Beleza? Então, vamos lá. Já escalamos 2 aqui, nem tinha lembrado. Cano e Everaldo. E a nossa terceira escolha, hein? E nossa terceira opção? Com quem ficou? Temos 31 cartoletas ainda. Cara, eu fiquei muito na dúvida entre Caleri e os atacantes do Palmeiras. Gosto demais dos atacantes do Palmeiras, mas vou dar uma chance aqui pro Caleri, porque a gente vai dar uma diferenciada também, tá? É importante já também na primeira rodada fazer aí uma mescla e tudo mais, já dar uma diferenciada. Então a gente vai com o Caleri por enquanto, tá? Não aconteceu o jogo de São Paulo ainda hoje, terça-feira. Vamos ver como o time vai se portar e vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente também no São Paulo, né? Se tiver muito burburinho assim, é difícil escalar jogadores de São Paulo. Nós já temos 2, tá? Então vamos ver como que vai se portar aí durante essa semana o time de São Paulo. E técnico? Porra, velho, Diniz, dentro de casa é Diniz, né, cara? Se você tem cartoletas, é Diniz. O Diniz precisa aí de 4 pontos para começar a valorizar. Vou pegar alguns outros aqui para falar para vocês, mas o Diniz precisa de 4 pontos para começar a valorizar. O Diniz, eu acho que ele tem chance de entregar 4 pontos sim, 4,30 ele precisa. Eu acho que ele tem chance sim. E um outro técnico ali que eu vejo, essa rodada tá muito difícil, né, cara? Tá muito difícil. Um técnico que eu acho que pode ganhar é o Lázaro do Corinthians, para valer aquele 1 pontinho. Precisa de 2,30. Então, para quem não tem cartoletas, o Lázaro acho uma boa para rodada. Aí, cara, outro, aí é foda. Tem o Renato Paiva, que é baratinho aqui também. Precisa de 1,4 para começar a valorizar. Certo? E tem o do Cuiabá também. Cadê o do Cuiabá? O Ivo. O Ivo precisa de 1 ponto para valorizar. E o Ávila aqui, o Emerson Ávila, precisa de 1,8. Certo? Esses são os nomes aí. Mas eu acho que é isso. Ó, o time ficou custando aí, ó, 129 cartoletas. É um time um pouco salgado, mas a gente falou diversas peças aí pra vocês, pra ajudar nos seus times, né? E é claro que meu time vai estar aqui nas... antes do mercado fechar, atualizado. Beleza? Porque eu tô com dúvida, principalmente nesses jogadores de São Paulo. E, cara, time aí, 129 cartoletas. Vamos falar só nosso time. Vou falar o capitão já. Não tem como, né, cara? Você tem o Cano no time, jogando em casa, não vai ser o Cano? É o Cano, né, cara? Acho que vai ser o maior disparado capitão da rodada. Certo? Então nosso time vai assim a campo. Adriel, Samuel Xavier e Marcos Rocha nas laterais. Na nossa zaga, Maurício Lemos,
e Bruno Mendes. No nosso meio de campo, Richard, Rato e Ganso. Ganso e Rato junto, hein? Será que vai dar bom essa dupla aí? No ataque, Everaldo, Caleri e faz o L, German Cano. E para comandar essa galera aí, não podia ser outro, Diniz. Se você tem cartoleta, vale muito a pena o Diniz. Quem sabe aí, 2, 3 gols do Fluminense, ele vai fazer uma grande pontuação. Certo, rapaziada? Então, esse é o nosso time para a rodada número 2. Espero que dê tudo certo, vamos que vamos. Me segue lá no Insta, porque é lá que eu vou atualizar meu time. Beleza? Tamo junto, valeu, um abraço, é nóis!